Livro aberto em ritmo de final de ano, vamos conversar com quem entende de todos os anos. Poeta, ensaísta, professor, escritor, intelectual. Intelectual é a melhor palavra porque dá conta desse tipo de pessoa que vive na esfera pública discutindo os grandes assuntos, que tem sensibilidade para aquilo que interessa na vida das pessoas e que muitas vezes passa despercebido. Estou falando de Armindo Trevisan. Armindo Trevisan, como se diz, dispensa a apresentação. Mas como o livro aberto sempre começa com uma apresentação, estou fazendo aqui o meu papel. E o Armindo Trevisan está aqui no nosso livro aberto porque ele acaba de lançar mais um livro, Novos Ensaios, pela editora Pradense, o que também é interessante, porque a editora Pradense é uma nova editora que está ocupando espaço no mercado gaúcho, com um belo trabalho diferenciado, que merece realmente ser comentado. Armindo Trevisan, muito obrigado, um grande prazer te receber aqui no Livro Aberto. É duplo, viu, Juremir, porque primeiro eu tenho muito respeito, e palavra que está um pouco fora de moda, e muita admiração pelo teu trabalho na imprensa, não só como escritor, historiador e também ficcionista, mas porque tu praticamente hoje na minha opinião, o único comentarista livre do Rio Grande do Sul. Livre no sentido de que tu podes abordar os assuntos mais variados com uma espécie de aisance, como diz o francês, de desenvoltura, de humor, de ironia, quando for o caso, sempre de inteligência, sem estar debaixo de uma espécie de nuvem escondida de uma censura que não é a censura da ditadura, mas é uma censura, no meu entender, quase pior. É a censura do capitalismo, a censura, digamos, do dinheiro, a censura do status, assim por diante. Eu te felicito em primeiro lugar. Mas, além disso, nós somos amigos, então é duplo prazer. Eu estou aqui também com uma pessoa que sempre teve interesse pelo que eu escrevo, compreendeu até. Escrevi sobre a tua poesia a primeira vez, se eu bem me lembro, lá por 90, 91. Eu sempre falo disso e sempre comento com humor e com emoção, porque foi o primeiro artigo sério, sobre aquilo que depois ficou até um lugar comum, ainda hoje, né? Do aspecto erótico, que depois foi retomado por um ensaísta, diria assim, da capital, da metropolitano, como o José Paulo Paes, que dedicou um longo artigo, que eu acho um dos melhores sobre isso. Mas tu foste o primeiro a abordar especificamente o aspecto erótico da minha poesia, compreendendo que ela tinha esse erotismo dentro de uma linha que não era, como diz o José Paulo Paes, a linha da heterodoxia. No caso, é uma abordagem ortodoxa dentro de uma determinada fé. E tu tiveste coragem, até um pouco engraçada, de dizer que o poeta era católico praticante, sabe? Nunca esqueci esse artigo. Sempre comento que é o artigo fundador da minha crítica. Fico feliz. Agora, o teu livro, Novos Ensaios, tem ensaios belíssimos. É interessante também observar para o nosso telespectador que originalmente são textos publicados no teu blog. Tu tens um blog que tu continuas alimentando. Nem tanto agora, viu? Porque como eu estou envolvido agora nos livros muito importantes, como, por exemplo, que eu vou publicar o ano que vem, Uma Viagem através da Idade Média, que é um livro que é, vamos dizer, o complementar do Rosto de Cristo. Me exigiu 5, 6 anos de pesquisa, 7 redações, viagem à Europa, que uma companhia me possibilitou, levando alunos, e assim eu pude verificar outras coisas. Então eu fiquei muito tomado por esses livros que eu estou agora escrevendo, e deixei um pouco o blog, porque o blog
O blog é muito interessante, viu, Juremir? Eu cheguei a ficar assustado, até porque um dia eu perguntei para minha mulher, bom, vamos olhar uma vez ou outra, de vez em quando, o Facebook. E ela me disse, bah, nem olha, porque se tu vai ficar olhando isso aí, não vai querer mais escrever. Só hoje tem 700 acessos. O quê? É, sim. Os mais variados. Eu descobria, de repente, alunos meus que estavam na Califórnia, ou gente dos mais variados. Ia passar o dia inteiro conversando com eles. Ia ficar nisso aí. Então, não li, não olhei mais, deixei. E com isso também não foi muito bom, porque eu abandonei um pouco o blog, mas pretendo voltar a ele. Então, eu fazia do blog, como eu não tinha mais aulas fixas, por exemplo, tu tem uma vida intensíssima do ponto de vista profissional, como eu tive durante alguns anos. Era impossível, anos atrás, eu poder fazer isso sendo professor da Faculdade de Arquitetura e de Belas Artes. Agora eu estava mais livre, então eu não fazia crônicas, eu fazia ensaios, como tu podes olhar aqui. E isso me exigia leitura, mergulho em livros técnicos e assim por diante. Então, daí é que surgiram esses ensaios. Um dos textos toca num tema muito polêmico, que é a questão de certas obras que se tornaram clássicas, no sentido mais amplo da palavra, clássicos do século XX, mas que nem todo mundo leu, ou que a maioria não leu, mas não tem coragem de dizer. Por exemplo, Ulisses, de James Joyce. Tu falaste muito bem, é perfeito. Eu acho que houve muita... Não gosto de usar essa palavra, porque ela é deselegante, muita impostura. As pessoas têm que ter mais humildade, mais modéstia. Quando leem uma obra, tem que dizer até onde entenderam. Por exemplo, eu estava antes confessando ao nosso grande neurocientista, que é meu amigo pessoal, o Ivan, digo, olha, Ivan. Grande? Grandíssimo. Ivan Izquierdo. Tenho o privilégio de me encontrar com frequência com ele. E aí eu estava dizendo para ele, comprei um livro, teu colega, te falei, Jean-Pierre Changeux, tu deves ter conhecido na França, Homem Neuronal, tá? Eu comprei 2 livros dele, um deles se chama Razão e Prazer, que é muito interessante, as relações de um cientista com a arte, e o outro é A Verdade e o Cérebro. Aí chegou os 2 últimos capítulos, não consegui entender, né? Porque ele entra já na técnica, digamos, na cirurgia até dos neurotransmissores, aquelas coisas. Impossível, eu precisava ter conhecimento de medicina. Então, a gente tem que também chegar um momento de dizer, entendi até aqui, aí não entendi. E é o caso desses gênios aí, como Joyce e Guimarães Rosa, por exemplo. Eu fiz um estudo sobre Guimarães Rosa, posso dizer que até fui amigo dele, porque nos encontramos, ele leu poemas meus da Surpresa de Ser, comentou até, eu acho que a única pessoa que comentou um poema chamado Difusão, e ele me perguntou se aquilo era influência de Plotino. Eu digo, gostaria, mas Plotino é muito alto para o meu bico. É simplesmente influência de Santo Tomás de Aquino e de Dante, da poesia de Dante. Expliquei para ele de onde eu tinha tirado as imagens, né? Foi muito agradável. Mas são gênios. E então, o que fez Joyce, eu não entendo inglês, então não sei bem como é inglês, li bastante a respeito, mas é uma coisa complicadíssima, porque ele recria o inglês, ele insere no inglês, digamos assim, verdadeiros anticorpos ou outras substâncias que modificam. A mesma coisa o Guimarães, né? Por que Joyce e Guimarães Rosa fascinam tanto os novos escritores? Porque tem de gente aí querendo escrever como eles e ganhando prêmios, além de tudo. Tu falaste muito bem na tua crônica, eu partilho aquilo. Porque anos atrás, me lembro perfeitamente a época quando surgiu o Grande Sertão Veredas, Sagarana, Grande Sertão Veredas, eu frequentava bastante a casa do Maurício Rosenblatt, onde ia também o Eric e tal. E naquela época foi a mesma coisa, deu um surto de escritores que hoje
provavelmente, nem sabe, mas desapareceram. Desapareceram, ninguém mais fala deles, né? Alguns até com certo valor, certo talento, mas a gente não pode querer ser Maria Callas quando a gente está cantando apenas no banheiro, né? Para aí, é uma técnica. Por exemplo, eu não sou muito ouvinte desses ídolos modernos, como a Adele, aquela cantora lá da Inglaterra, mas me dei conta, ao ver, me deram um vídeo dela, logo me dei conta que essa mulher não era só cantora popular. E aí eu soube que ela tinha feito um longo treino de cantora lírica. Porque eu logo digo, bom, os humores dela, por mim isso não tem lá grande importância, tá? Ela é até elegante, mas eu estava observando a maneira como ela cantava, que era muito fina, muito refinada, né? Então a gente não pode querer assim, de repente, ser um criador como Simões Lopes Neto. Tem que mergulhar muito primeiro nos clássicos. Quem diria que Simões Lopes Neto fosse um encantado por Coelho Neto? E Simões Lopes Neto é realmente um grande escritor. Claro, e depois eu descobri por quê. Porque o Coelho Neto, que eu comprei aí, os romances dele, da Aguilar, por um preço ridículo, você vê que a pessoa começou a ler, não quis ir mais adiante, comprei, eu acho que por R$20 as 1000 páginas, 800 páginas de Coelho Neto. Mas aí, lendo Coelho Neto, eu me dei conta que ele é um grande verbalista, é um grande usuário da sonoridade linguística, exagera e tudo, mas aí eu entendi, claro, o nosso grande Simões Neto tinha um talento espetacular de sensibilidade, de imaginação, e ele se encantou com essas criações verbais do Coelho Neto e aproveitou para inseri-las na nossa língua de uma forma original e tudo. Não te parece que na busca de ser original, o pessoal começa a pensar assim, não, temos que mudar a língua, quando seria bem interessante e difícil de fazer, tentar contar coisas com clareza, compreensíveis. Com aquilo que se chama e que as pessoas não têm suficiente humildade de reconhecer, com linearidade. Machado de Assis, por exemplo, a gente não precisa procurar nenhuma palavra no dicionário. Não, eu até li, para espanto meu, que o vocabulário dele, achei que era muito maior. Não, sei lá, 2.900, 3.000 palavras. Pois é. Conta todas as histórias. Tudo. Não, eu te confesso, é o meu ator predileto, e esses tempos que eu tive uma ideia meio louca, né? Que era tentar traduzir o Novo Testamento, mas eu não fui porque não sei grego. Já não sei, aprendi um pouco o grego bíblico e depois perdi totalmente. Então, eu digo, não posso fazer, porque eu queria justamente tentar fazer uma tradução do Novo Testamento em frases machadianas. Não é? Cristo disse, não é que aqueles porém e pois, isso é ridículo. Isso é eu odeio os conectivos, pode só perda de tempo isso aí, né? E outras coisas, né? Aquelas frases límpidas de Machado de Assis, eu leio permanente Machado de Assis, ainda hoje. Uma frase límpida e polissêmica, isso eu acho fantástico. E agora também, porque a ignorância da gente é maior do que a pretensão da gente de cultura, né? Eu comecei a ler, encontrei os 5 volumes das Vidas Paralelas de Plutarco, aos 80 anos. Que coisa impressionante! Aí eu disse, mas o que esses rapazes querem ser? Bom, eu tenho um pouco de papo contra essa multiplicação de oficinas, porque elas podem ser boas no sentido de poupar tempo, de sugerir leituras, de evitar macetes e tal, ou cacoetes e tal, mas elas criam uma ilusão muito grave, porque elas não investem na necessidade interna do indivíduo. Tu tem que gostar da língua, gostar da criação, tu tem que teimar naquilo, tu tem que sempre te julgar, como diz o Mário Quintana, que eu adoro,
tu tem que toda hora dizer, eu não estou à altura de mim mesmo. que eu adorei. Essa é muito boa. Essa do Mar Quintana é espetacular. Eu adoro ela. Quando alguém me diz, não, ainda não estou à altura de mim mesmo. No teu livro, esse Novos Ensaios, tem muitos textos sobre religião, sobre igreja, sobre Deus. É uma reflexão constante na tua obra. Eu cheguei à conclusão, viu, Juremir, que a religião tem que voltar mais aos princípios do cristianismo, quando ela era mais humilde e não confiava tanto naquilo que pode se chamar a cartesianização da fé. Eu fui agora ler, por exemplo, Juremir, porque tenho amigos e coisas que estão passando por momentos muito dolorosos. E alguns me impressionaram muito. Fui ler, então, o livro de Jó, que eu já li bastante vezes, mas fui ler agora com um olho muito, muito atento e até consegui uma obra de um holandês que é literal. Ele traduz o hebraico literalmente. É publicado pela editora Piaget de Lisboa. Bom, cheguei no fim, fiquei decepcionado, né? Digo assim, muito bem. Tal, apresentar como exemplo o Leviatã, o rinoceronte e tal, coisa assim, mas isso não resolve. O problema básico é por que os animais sofrem. Uma pergunta que já o Lewis, aquele presbiteriano levantou, aquele famoso autor de histórias, algumas estão girando por aí, até história, como é que é o nome daquele romance dele? Eu leio mais os livros de pensamento religioso. E eu digo assim, muito bem, a exposição do sofrimento humano está clara. Mas o que traz de novo isso aí? Qual é a solução que chega o momento que diz, a minha mente está mais iluminada? Não encontrei. Então, eu acho que tem que chegar um momento que a gente tem que levar muito a sério aquela frase de Jesus, se não vos fizerdes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. As crianças perguntam e tal, mas a gente dá as respostas, elas ficam quietas. Chega um momento que tu diz, eu tenho que confiar. É o meu pai disse assim, e a criança se contenta. Senão nós fazemos de Deus um mago que na hora melhor da magia se retira do palco. Não é? Quer dizer, tem alguma coisa que o homem não vai entender aqui nesse mundo sobre sofrimento. Ele tem que se resignar ou tem que se submeter, como diz o Islã, né? Submissão, e humildemente, como uma criança, dizer, eu acredito no meu pai. Então, é essa coisa que não está... Eu me irrito, às vezes, com a pretensão dos teólogos, viu? Querem explicar, não como, por exemplo, eu encontro na grande teologia católica, por exemplo, dos capadócios lá, Nazianzeno, Basílio, que também isso me impressionou muito no Oriente, que eu leio diariamente essas coisas. Mas também no Ocidente, um Santo Anselmo, por exemplo, São Bernardo, um Francisco de Assis, que é o homem que mais influiu no mundo cristão, e é o único que eu vejo que qualquer amigo meu, ateu ou agnóstico, quando eu cito São Francisco, ele fica silencioso e fica assim com uma adesão quase lírica para ele, né? Precisamos também pensar nesses homens, né? Tu és católico praticante. Só. Praticante mesmo, vai à missa, reza. Acredito, por exemplo, na Eucaristia, como Lutero também acreditava. Até tem um artigo meu aqui que eu falo todas as discussões de Lutero com os outros, e ele dizia, não podemos recusar a palavra de Deus. Se Deus disse que está presente no pão, temos que acreditar. Como é que tu estás vendo a atuação do nosso novo Papa?
Eu acho ele um homem autêntico, viu? Um homem profundamente religioso, a palavra. Ele tem uma adesão íntima, profunda, e também ele levou em conta uma coisa que os europeus tiveram muita dificuldade em aceitar, que é a teologia da libertação, no que ela tem de melhor. Porque a teologia da libertação alguma vez deixou ambiguidade em relações, não na inspiração marxista, que eu acho boa, mas nas categorias que estão, às vezes, ultrapassadas de interpretação histórica, né? E, então, ter medo disso é um erro. Nós devemos aproveitar o que tem de bom, venha de onde vier, porque o lema do humanismo cristão é o de São Justino. São Justino foi um homem do século II, 173, vamos dizer assim, depois de Cristo, e foi um homem que passou por todas as formas de filosofia que havia na época. Se eu não me engano, começou no platonismo, depois derivou para o estoicismo, e foi passando. Então, quando ele chegou ao cristianismo, porque um amigo falou e ele começou a se interessar, ele compreendeu que era uma grande sorte ter chegado lá. E ele formulou um princípio que eu poria na frente de todas as universidades, também da PUC. Tudo que foi dito de verdadeiro tenha sido dito por quem quer que seja, foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu acho isso impressionante, acho que é daí que parte o ecumenismo. Nunca subestimar ninguém, mesmo quando tu encontra... Eu sou um leitor meio apaixonado por Voltaire, porque Voltaire não foi um ateu, ele foi um anticlerical total, escrevia muito bem e tinha um senso de humor. Espetacular. E é isso Acho que ninguém adoro. praticou a ironia como Voltaire. Eu adoro o senso de humor dele. Quando às vezes eu digo certas coisas num debate, alguém diz, mas eu não imaginava que tu fosse tão irônico. Eu digo assim, não, é o meu lado voltairiano, eu adoro Voltaire, né? Um dos belos textos que tu escreveste aqui é sobre o rosto de Jesus. Que rosto teria Jesus? Isso aí tu sabes que está correlacionado com o meu livro, O Rosto de Jesus, que é um livro que eu consagrei no mínimo 10 anos de pesquisa. Até um amigo meu, o Lídio Peretti, editor da Voz, que ainda se lembra, conhece, é ótimo. Ele ainda se lembra da tarde, dos reflexos do sol daquela tarde, nós sentados na Rua Riachuelo, tomando aí um café. Ele se lembra ainda o dia que eu disse para ele, ô Lídio, eu estou muito impressionado porque os amigos toda hora estão me pedindo informações, eu vejo que eles não têm uma ideia muito exata de tudo isso. Eu vou escrever essa saga interessante de como se formaram as imagens de Cristo, os subsídios históricos que ajudaram a formulá-la, as controvérsias religiosas, o subconsciente imagético que está aproveitando, por exemplo, o bom pastor, associando, por exemplo, a imagem de Orfeu. Todas essas digamos assim, essas adições mitológicas que o cristianismo aproveitou para transmitir a sua mensagem. É uma saga, é algo impressionante. Agora mesmo vou publicar, até no domingo, aí uma jornalista me pediu, e eu escrevi um pequeno texto que teve que ser abreviado, porque a mídia hoje, né? Tudo é curto. E um texto só me pediram para o Natal, agora para um caderno até que normalmente não brilha pela sua profundidade, que é o caderno dono. Eu digo, não, se eles querem, eu escrevo sim. Um texto sobre como é que se formaram as imagens da Mãe de Deus, da Virgem Maria, como começou, etc. e tal. É uma saga, viu, Juremir? Chama-se isso iconografia, e a iconografia, descrição das imagens, né? E iconologia a palavra logia, biologia,
sociologia e assim por diante, é a interpretação, vamos dizer, científica da coisa, né? Então aí, essa ciência que foi desenvolvida para nós, que começaram puramente com a iconografia, mas depois eles viram que para entender as imagens era preciso ver o contexto cultural e dogmático, teológico, filosófico da época. Então é interessantíssima. Sem dúvida nenhuma. E aí eu fiz aquela divisão em 7 imagens e vou publicar um capítulo extra na próxima edição do meu livro, não é que está na 2ª edição, que a imagem do Cristo do século XX, o Cristo da solidão e da solidariedade. Armindo Trevisan, muito obrigado por ter vindo ao nosso Livro Aberto, parabéns pelo teu trabalho. Esse teu livro, Novos Ensaios, tem textos realmente que ajudam muito a refletir, a pensar sobre coisas muito importantes. Parabéns, realmente. Obrigado, Benjamin. E o nosso Livro Aberto em ritmo de final de ano fica por aqui. Até a próxima semana.